Ele mandou bem. Chat, falando em outras pessoas que mandam muito bem com conteúdo de nerd, bora ver Hora Thiago com seu vídeo que ele lança uma vez a cada 3 meses. Aí eu fico entre a abstinência. Porra, puta que pariu, né, mano? Nossa senhora. Vai. A história de uma livraria LGBT. Reflexões sobre a sexualidade, sindicalismo e maldade. Bora. Isso não é um vlog de viagem. Caramba, a intro veio antes. Nesse canal a gente fala sobre cultura pop e os mais terríveis homossexuais. Eu tô gravando esse vídeo porque eu voltei recentemente de férias e trouxe algumas... Ah, tá explicado. Coisinhas comigo da viagem. Coisas físicas, itens, compras, produtos, mas também vivências e atravessamentos. Eu trouxe alguns livros e... O que? Você já viu esse vídeo, Amanda? Eu achei que eles renderiam um vídeo rápido com algumas reflexões. Vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo postar por aqui. Talvez um pouquinho mais solto, mais livre, mais gay. Porque sim, eu vou falar de gay. O que mais que eu gosto de falar, né? Além de gay. E quem me acompanha lá pelo Apoia-se sabe que essas minhas 2 semanas de viagem, eu passei em Londres. Lá mesmo, no Caralho, fala dele, rapaz. Ô, será que se eu fizer um Apoia-se eu consigo viajar pra Londres? É louco, não consigo pagar nem meu cartão de crédito. Horrível Reino Unido. Eu tenho família por lá e sempre que eu consigo juntar uma graninha, eu faço uma visita. Caralho, o cara tem família no Reino Unido, que foda. Um dos meus lugares preferidos de Londres é uma livraria. Sim, eu sou muito culta. É uma livraria chamada Gays the World, especializada em publicações LGBTQIA+. Nope, curtiu o Matheus, não conhecia. Ah, tá, o Matheus 505. Mano, ele tem vídeos excelentes. Ele tem vídeos muito bons. E é um lugar que tem uma história bem interessante. Eu vou falar um pouquinho dessa história, sobre os livros que eu comprei lá e algumas coisinhas a mais também. Tá, eu trouxe 3 livros ao todo. Os 3, obviamente, foram escritos em inglês. E apesar de eu estar mais ou menos acostumado a ler em inglês, principalmente por causa das pesquisas que eu faço aqui pros vídeos, eu ainda tenho uma certa dificuldade porque, enfim, inglês não é minha primeira língua. E já que eu trouxe esse assunto na roda, deixa eu falar um pouco sobre o patrocinador desse vídeo. Babel é uma plataforma de aprendizado de idiomas totalmente online e que oferece... patrocinado pela Babel, mandou bem. E tem uma metodologia diferenciada. A ideia é ensinar você a ter conversas reais, que fazem... A Babel tá em promoção de cyber, aproveitar essa promoção e depois me conta aí qual idioma você escolheu. No mais, vamos voltar pro que importa. Quer dizer, eu não, minha viagem. Quer dizer, minha viagem não, porque isso aqui não é um vlog de viagem. A gente vai falar de livros e de gays, mas pra falar de livros e de gays, eu acho que a gente podia também falar sobre sindicalismo. Por que não? Em 1984, do nada, eclodiu em Londres, na Inglaterra, uma greve de mineiros que durou até o ano seguinte. Caralho, uma greve de mineiro. O pessoal de Minas Gerais tá internacional. Ô, Gwen, você tem algum parente que fez parte dessa revolução aí na Europa, pô? Os mineiros são foda, mano. Nossa, o que aconteceu com Minas Gerais pra dar luz ao menininho lá, o Chupetinha, mano? Os caras fazem parte até de revolução internacional. Durante a paralisação, a então primeira-ministra do Reino Unido, a terrível Margaret Thatcher, bloqueou os fundos do Sindicato de Mineiros como uma forma de sufocar financeiramente a greve. Uma queridona mesmo, né? Para que o movimento continuasse forte, outros grupos de ativistas aderiram à causa, dentre eles o Uma greve de mineiros, pois é, né? BSM, lésbicas e gays em apoio aos mineiros, em tradução literal, que se reunia na frente de uma livraria para angariar fundos para a greve. Lésbicas e gays a favor dos mineiros. Ainda me fica questionamento. Por que surgiu Nicolas Ferreira, porra? A livraria em questão era a Gays the World, que já existia desde 1979 e que foi fundada... Aquele ali é o David Bowie? Por um grupo de ativistas, gays e socialistas. Essa história da greve dos mineiros e do apoio que essa greve recebeu de ativistas LGBT é documentada num filme chamado Orgulho e Esperança, de 2014. Eu tô contando essa história porque, claro, ela é interessante, porque eu não quero só falar dos livros que eu comprei, mas principalmente pra mostrar que mulher nojenta, que ódio, a Margaret Thatcher. Que a luta LGBT, né? Ela é inerentemente uma luta radical, ao contrário do que se insinua por aí. Historicamente, os movimentos de emancipação da população LGBT sempre estiveram próximos dos movimentos radicais, dos movimentos sindicalistas, dos movimentos socialistas. Isso em diversas partes do mundo. A luta trabalhista, os conflitos de classe, tem tudo a ver
com a gente. Sabe por quê? Porque a gente também é trabalhadora, tá? Não existe emancipação LGBT sem emancipação de classe, raça, gênero, essas coisas que a gente fala o tempo inteiro. Quer um exemplo? Eu trouxe exemplos. No último dia 19 de outubro, a deputada Erika Hilton apresenta projeto para equiparar cura gay ao crime de tortura. Erika Hilton apresentou um projeto de lei que, se aprovado, vai equiparar a cura gay ao crime de tortura. Isso. O que é completamente compreensível, porque a gente teve uma mulher que... Chat, eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu não li antes de começar a comentar. Eu pensava que tava até no mesmo bagulho, porque eu olhei e falei, Carol Eller. Aí eu, porra, é ela mesmo, né? Isso aconteceu alguns dias depois da influenciadora bolsonarista Carol Eller tirar a própria vida depois de... Por dentro da igreja que ofereceu cura gay a Carol Eller, pastor afirma que Carol Eller já havia escrito sua carta de despedida 2 semanas antes de chegar ao Rio Verde para o retiro. De um retiro de conversão de homossexualidade promovido por uma igreja evangélica de Rio Verde, em Goiás. Esse caso foi bastante emblemático e chamou a atenção de muita gente para esse tipo de prática que vem se espalhando sorrateiramente no Brasil. Desde 1999 que o Conselho Federal de Psicologia proíbe qualquer prática terapêutica com o objetivo de impor a heterossexualidade a membros da população LGBTQIA+. Mas... o que de fato é um crime. O time é horrível, desculpa, relaxa, fique em paz. Existem diversos relatos no Brasil afora de pessoas que sofreram e ainda sofrem esse tipo de violência, muitas vezes praticado e promovido por instituições ligadas a igrejas. Como que se combate isso? Quer dizer, num país onde ainda se morre por ser gay, no país que mais mata pessoas trans pelo 14º ano seguido, de acordo com o relatório anual da ANTRA, como que a gente combate a proliferação de terapias de cura gay? Para começo de conversa, e sem nem entrar nesse assunto de forma muito profunda, a gente precisaria ter um debate honesto e decisivo sobre moradia, para que pessoas LGBTs tenham para onde ir se elas não forem aceitas dentro de casa. A gente Isso faz muito sentido. precisaria falar de verdade sobre renda básica, sobre acesso à saúde, sobre acolhimento. A gente Mas aí você vai falar isso você vai tentar trazer essa pauta pra qualquer tipo de discussão. O pessoal vai falar assim, e agora eles estão querendo tudo, estão querendo bolsa agora, bolsa LGBT, LGTV, né, como é que eles falam, né? Nossa, é a bolsa da lacração. Vão ficar falando isso, cara, infelizmente, o que faz completamente sentido só no quesito que são justamente essas pessoas que expulsam o filho de casa por serem quem eles são, né, mano? precisa falar também sobre regulação das Big Techs, onde discursos de ódio contra a população trans se proliferam diariamente e são impulsionados por ativistas de extrema-direita. Todas essas pautas e várias outras que eu não mencionei se conectam entre si. Eu tô falando uma coisa óbvia? Talvez, mas nem tanto. De vez em quando a gente lê por aí, inclusive vindo de certos setores da esquerda, a palavra identitarismo para se referir à população LGBT, aos movimentos feministas, ao movimento negro, aos movimentos indígenas e por aí vai. Essa palavra surge muitas vezes como parte de uma ideia que diz que a grande questão seria a luta de classes e que todo o resto, todas as outras lutas seriam uma grande distração ou um delírio pequeno burguês. E aí aparece o pedreiro metafórico que não entende linguagem neutra, ou a Dona Maria metafórica que tá muito assustada com a quantidade de letras na sigla. Mas você já parou pra pensar que esse pedreiro que você tá invocando pra invalidar uma pauta que não te interessa, talvez também seja gay? Ou que a Dona Maria, na verdade, pode ser bissexual? Pode ser também. Ela é metafórica, mas ela tá no direito dela. E não me entendam mal. Eu, de fato, acredito que as relações de classe no Brasil e no resto do mundo permeiam todos os grandes desafios que precisam ser enfrentados hoje e nos próximos anos. Mas O tema da live hoje é gay, graças a Deus. a classe... Se tivesse isso, eu não teria que passar por metade do que eu passo em casa calada. Não, além disso, mas não é nem isso, o Amanda. Por exemplo... É que eu realmente não sei como é que é a sua situação em casa. Mas tem pessoas que não conseguem aguentar caladas, porque às vezes se trata dessas pessoas terem a necessidade de se expressar.
tá ligado? É que, tipo assim, faz parte do ser dela. E aí, obviamente, tipo, os pais ou os responsáveis por ela não deixa nem passar, tá ligado? Expulsa mesmo. Ou pior, comete crimes. Não sei como é que é a sua situação, obviamente, mas eu estou dando a entender mediante as coisas que acontecem. Porque, por exemplo, a gente tem os dados da maioria da... Tipo, é o país que mais mata as pessoas trans e a galera da LGBTQIAPN+, mas também é a que é mais violenta. E é isso tanto quanto da violência psicológica, tanto quanto, né, de abuso. Então, por exemplo, o responsável pode abusar de um filho que se encontra nessa situação só por ele ser quem ele é. E isso é triste, tá ligado? É uma situação onde, tipo, a pessoa, ela definitivamente não tem pra onde ir. Não tem. E às vezes é tipo, mano, não é um bagulho que, tipo, eu consigo ficar em casa calado. É o lance que, tipo, mano, se eu ficar aqui em casa, eu vou passar por uma situação de abuso todos os dias. E aí, mano, é por isso que acontece também a situação da pessoa se getulhar, sabe? E são situações muito extremas. Não sei como é que é a sua situação, não tô querendo chutar nem nada do gênero, mas esse fator, eu acho que auxilia muito mais na questão de pessoas que não têm uma perspectiva de vida além, tá ligado? Elas não conseguem viver. Tipo, elas definitivamente estão fadadas a sofrer, tá ligado? Por conta de abusos intensos. Aí você interpreta de diversas formas diferentes. Isso é foda. Classe trabalhadora não é uma massa amorfa de pessoas sendo homogeneamente exploradas pela classe dominante. Inclusive, a ideia de que pobre é tudo igual e só presta pra trabalhar serve a quem? Mas olha só, deixa eu contar uma história pessoal aqui rapidinho. Música de relato intimista, por favor. Eu cresci num bairro periférico do Recife, a cidade onde eu nasci, e depois do ensino médio eu tive a oportunidade de estudar numa universidade federal, o que mudou Parabéns. bastante a minha vida, os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem eu convivia. O ambiente universitário, em especial numa instituição federal, ainda era e ainda é um lugar de muito privilégio. Isso é fato, mano. Faculdade pública é lugar de gente que tem muito dinheiro, mano. E aí você lida com pessoas que tem uma convivência, tem um bagulho de vida completamente diferente do seu. É outra história, mano. Privilégio é a palavra certa? Enfim, quando eu era criança e adolescente e eu andava ali pelo bairro onde eu morava, eu ouvia muita gracinha, sabe? Dos moleques do bairro quando eu passava. Você sabe que tipo de gracinha eu tô me referindo. Nada muito... Sim, o fator Universidade Federal é bem elitista em sua essência. Não, no geral, velho. No geral. É só você analisar de que as faculdades públicas federais... quem passa é quem normalmente está em uma faculdade, está em escolas privilegiadas, tá ligado? Explicitamente agressivo, mas agressivo o suficiente pra eu ficar desconfortável. Isso me incomodava. E aí, estudando numa universidade federal, num curso de comunicação, eu tive uma Os institutos federais nem tanto, digo por experiência própria. primeira impressão equivocada Mesmo assim, Gustavo, aí você pode falar por si só. É mais o fator universidade mesmo. de que ali, naquele ambiente esclarecido, eu ia sofrer menos homofobia. Grande engano. A verdade é um pouquinho mais complexa. Foi justamente nesses ambientes esclarecidos que eu ouvi alguns dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida, e não só sobre a minha orientação sexual. Não vou entrar nessa. Olhando em retrospecto, quando eu finalmente me senti à vontade pra me abrir pra minha família, pros meus vizinhos, eu tive a sorte, talvez o privilégio de ser plenamente acolhido. Eu sei que isso é um caso anedótico, que
possivelmente é uma exceção e que os dados mostram que a realidade é mais dura do que a minha pra muita gente. Eu só tô contando essa história, esse relato, porque eu quero combater a ideia de que LGBTfobia é coisa de pessoas menos esclarecidas. Eu quero combater a ideia de que o entendimento sobre as nossas causas, sobre as nossas lutas, seria um privilégio restrito a uma pequena parcela esclarecida da população. Não é, não deveria ser, tem gay em tudo que é lugar. Mas do que eu tava falando mesmo? Da livraria. Toda essa reflexão que eu fiz aqui foi pra ilustrar que esse lugar que eu fui, que eu gostei de ir e onde eu fiz várias comprinhas, não é só um lugar onde eu fiz várias comprinhas. Mas sim, eu fiz várias comprinhas. E eu vou mostrar os livros que eu comprei aqui, foram... Cara, não, depois eu comento. Eu ia comentar um lance que tem em uma série chamada Mr. Robot. Mas não tem muito a ver, mas tem a ver e depois eu comento. Eu não li nenhum ainda, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e por que eu fiquei interessado em ler, apesar de ser completamente analfabeta. O primeiro... Eita, meu cabelo tá todo cagado. O primeiro livro é esse aqui, ó. Queer Heroes of Myth and Legend. Falei certo? Heróis queer de mitos e lendas. Aí tem um subtítulo: uma celebração dos deuses gays, santas sáficas e queerness através dos tempos. O autor se chama Dan Jones. O título é bem autoexplicativo e eu dei uma breve zapeada pelas páginas antes de comprar pra ver um pouco do que se trata. Ele passa por alguns dos exemplos mais conhecidos, tipo os homossexuais da Grécia Antiga, mas ele também vai pra Mil e Uma Noites e chega em exemplos mais recentes, tipo Frodo e Sam do Senhor dos Anéis. Mas eu acho que o mais legal... Caralho! Frodo e Sam do Senhor dos Anéis existiram de fato? Brincadeira, tô zoando. Né? São representações midiáticas. Justamente os exemplos mais obscuros. Tipo uma sociedade secreta de lésbicas dos anos 50 que adoravam dançar e uma antiga rainha indiana que mudava de sexo. Eu acho que eu vou ficar folheando isso aqui por muito tempo. O segundo livro é esse aqui, ó. Filmes que me fizeram gay. Esse livro é do Larry Doppelchan. Esse autor é lá dos Estados Unidos e ele é mais conhecido pelos romances ficcionais que vêm sendo publicados desde os anos 80. O mais famoso desses romances se chama Blackbird e ele virou um filme em 2014 com a cantora e atriz Monique. Aquela lá. I would like to see it. Eu não faço ideia de quem Li seja. esse livro, Blackbird, mas eu fiquei com vontade. E aí, esse ano, ele publicou esse livro, que é uma espécie de autobiografia em que ele conta a história da própria vida, passando pelos filmes mais marcantes, pelas obras mais formativas da vida dele. Também tô muito afim de ler esse. O terceiro e último livro, Bad Gays, uma história homossexual. Gays malvadas, gays ruins, safadas, horríveis, gays péssimas. Esse aqui me intrigou muito, foi o primeiro que eu tirei da prateleira quando eu entrei na livraria. Ele é Nicolas Ferreira tá no final do livro. baseado num podcast do mesmo nome, e a ideia é investigar a história de Viajei, tô brincando, ele não é gay não. pessoas gays que, vamos dizer assim, se eu visse na A galera LGBT não quer ele lá. rua, eu ia fingir que eu não conheço. E eu, de fato, não conheço mesmo, porque a maioria das pessoas que aparecem aqui já morreram. O livro começa de um jeito bem interessante. Ele já abre contando a história do julgamento do Oscar Wilde, que em 1895 foi preso por praticar indecências grosseiras com homens. Se é que você me entende. Mas Oscar Wilde não é um dos bad gays que aparecem aqui no livro. Muito pelo contrário, na verdade. Ele é lembrado hoje como um dos nossos, como alguém que poderia ser jurado do RuPaul's Drag Race. Na defesa dele, durante o julgamento, ele fala uma frase que tem bastante sinergia com a forma como a gente fala hoje sobre o amor homossexual, sobre vivências LGBT. Olha como ele fala sobre o desejo dele por outros homens. Ele é incompreendido nesse século. Tão incompreendido que pode ser descrito como o amor que não ousa dizer seu nome. E é por essa razão que estou na situação em que estou agora. Ele é belo. Ele é a forma mais nobre de afeto. Não há nada de antinatural nisso. Toda forma de amor é válida. Interessante, ele se fodeu só porque ele foi honesto, pô. Inclusive, o livro coloca o julgamento do Oscar Wilde, um escritor muito famoso na Inglaterra do século XIX, Sim. como um marco muito importante na construção da identidade homossexual como a gente entende ela hoje. Muito da imagem que se tem sobre gays, para o bem ou para o mal, foi construído nessa época graças à forma como se falava desse julgamento nas ruas de Londres, na imprensa. Foi a partir daí que começou a se falar sobre um terceiro sexo. Os jornais da época escreviam Terceiro sexo? sobre os perigosos homossexuais, sedimentando no imaginário
imaginário coletivo a ideia de uma identidade sexual. Mas tem um detalhe na história que não costuma aparecer muito, que é o motivo pelo qual o Oscar Wilde foi preso. Sim, ele foi preso porque ele gostava de beijar meninos e de promover orgias e esse tipo de coisa, mas a história é um pouquinho mais interessante. Oscar Wilde tinha um namoradinho na época. Namoradinho? Ele tinha um boy, um twink chamado Lord Alfred Douglas. Twink? O que é Twink, chat? Conhecido carinhosamente como Bosie. Esse Bosie era filho de um aristocrata britânico, o Marquês de Queensberry, que não gostava nada de saber que o filho dele estava envolvido em orgias e sendo corrompido pelos terríveis homossexuais. Aí o que ele fez? Ele escreveu uma carta pro Oscar Wilde, xingando o Oscar Wilde, chamando ele de sodomita. E aí o gay ficou muito ofendido por ter sido xingado de gay e decidiu processar o Marquês. Como ousas me acusar de algo que é verdade? E não só era verdade, como o Marquês tinha provas. Ou seja, não deu muito certo essa história de processo. Ele apresentou essas provas pro juiz e, enfim, deu no que deu. Caralho, o Oscar Wilde cavou a própria cova! Wilde foi condenado a trabalho forçado, o que indiretamente causou a morte dele anos depois. É uma história triste, né? Mas o namoradinho do Oscar Wilde, não. Continuou livre. Preso. O Bosie, inclusive, fez bastante coisa depois da morte do Oscar Wilde. Primeiro, ele casou com uma mulher chamada Olive Constance, uma poetisa. Até aí tudo bem. Mas quando o casamento começou a dar ruim, ele decidiu se converter ao catolicismo e passou a expressar publicamente opiniões antissemitas. Ele escrevia regularmente numa revista antissemita chamada Vigilante, onde ele publicava artigos acusando todo tipo de gente famosa de contaminar a masculinidade britânica. Minha filha, em 1920 ele fundou uma revista chamada Plain English, que publicava teorias da conspiração sobre o povo judeu, sobre irlandeses e sobre esquerdistas de uma forma geral. Uma pessoa ótima, né? Morreu em 1945, aos 75 anos. Bad Gays é um livro sobre as pessoas gays na história que não nos orgulham e que não podemos transformar em heróis. Os mentirosos, os poderosos, os criminosos e os bem-sucedidos. Desde Alexandre o Grande até J. Edgar Hoover, nossa história está repleta deles. Ao contrário de nossos heróis, no entanto, pessoas como Oscar Wilde, Audre Lorde e Alan Turing raramente... Alan Turing, grande homossexual da informática! Caraca, saudade desse meme, hein? Nossa. Tudo, qualquer coisa, tinha que agradecer a Alan Turing, era muito bom. Lembramos deles como gays. E ainda assim, a sexualidade... O melhor que temos, 100%, mano, 100%. Você está mexendo num computador, num celular, na internet, agradeça Alan Turing, grande homossexual da informática. dele. E não é piada, tipo, esse é um meme que de fato não é piada, mas era muito bom, mano. Foi uma influência tão importante em suas vidas quanto a daqueles que celebramos. E suas histórias têm muito a dizer sobre como as identidades sexuais que compreendemos hoje vieram a existir. Eu acho a proposta desse livro interessante. Tem algo curioso na forma como nós, LGBTs, falamos ou lembramos. LGBTs é porque a gente tem pouco ou quase nenhum acesso a ela. Segundo, porque a gente tem o resto do mundo tentando fingir que a gente não existe, que nunca existiu, tentando apagar o nosso passado, ou ainda tentando pintar a gente como monstros que corrompem a família e a sociedade. Então a ideia de que a gente precisa reivindicar os nossos monstros do passado parece meio estranha, mas não é. Eu acho que o que está em discussão aqui é a desconstrução de uma narrativa única sobre pessoas LGBT. Ainda é muito tentador falar sobre as nossas vivências sob a perspectiva da dor, do sofrimento, o que não é inerentemente errado. Nós sofremos, nós somos vítimas de muitas violências, alguns mais do que outros, claro, mas a gente também tem muitas outras experiências e sentimentos. Por causa do apagamento da nossa história, é também muito tentadora a busca por reconstruir ela através de grandes heróis ou de grandes mártires. Mas nem todos nós somos grandes heróis ou grandes mártires. Ninguém precisa ser um grande mártir para ser validado como ser humano ou como um cidadão digno de direitos. Aliás, para ser um grande mártir, por definição, a gente precisa literalmente morrer, né? E eu não tô afim de fazer isso agora, não. Eu quero meus direitos vivo. Nessa perspectiva, eu acho que existe uma pressão, às vezes explícita e às vezes implícita, de que nós que estamos dentro da sigla, principalmente as pessoas que estão constantemente diante do olhar do público, não temos direito a sermos as pessoas complicadas que nós somos. E aí eu acho que é um bagulho que eu concordo muito com o Ian Neves fala, tá ligado? É necessário organização.
tá ligado? A comunidade LGBTQIAPN+, precisa se comunicar. Sejam aqueles que fazem parte da sigla, sejam aqueles que apoiam a sigla. Tem que se organizar e se unir. Porque é só assim. Organizar e fazer bem pela base, mais bem pela base. Então, exatamente, porque eu acho que, assim, com toda certeza, as pessoas da sigla têm que se unir, mas as pessoas que apoiam a sigla também têm que se unir, tá ligado? Os dois, tipo, um pra poder dizer, reivindicar os seus direitos, tá ligado? Pra mostrar que são vítimas e que fazem parte. E os que apoiam. Organização é a chave pra qualquer movimento. Não pode ficar bagunça. Exatamente, mano. E justamente pela questão dos que apoiam, justamente pra poder, tipo assim... tá ligado? Tipo assim, dá pra você... Tá vendo essa distopia que você acha que, tipo, não tem como você viver numa sociedade com alguém da sigla, seja alguém que seja gay, ou trans, ou lésbica, ou qualquer coisa do gênero? Assim, na verdade tem sim, é possível, e para de meter esse louco achando que sua vida vai acabar, ou das pessoas próximas de você vai acabar, porque na verdade isso é só um preconceito enrustido e dá pra viver muito bem, tá ligado? Eu tava até pensando nesses dias sobre a questão, tipo, de pensamento de pessoas mais velhas perante a qualquer linha de raciocínio, tipo, principalmente das pautas de esquerda, que no caso é em relação a pessoas pretas, as pessoas que fazem parte da sigla LGBTQIAPN+, ou qualquer outra discussão que nós temos hoje em dia. Que muito se fala que as pessoas mais velhas, elas não têm... Tipo, elas têm meio que uma colher de açúcar, meio que um chá, assim. Tipo assim, não, mas é pessoa de outra época. Elas têm um pouco dessa figas aí nessa discussão, porque elas são um pouquinho mais velhas, que elas são de outros tempos. Porém, apesar de elas terem sido criadas, sim, com uma mente mais firme nesse aspecto, uma discussão bem mais pesada, mais punitiva nisso, ainda depende delas de aceitar isso. Ninguém é criado, de fato, com aquilo já inserido na sua mente, tá ligado? Ninguém tem isso de berço já dentro da sua mente. A pessoa acata o que ela bem entende. Porque, além dessas pessoas mais velhas, sim, a grande maioria, sim, é bem homofóbica, é bem racista, é bem transfóbica. Boa parte dessas pessoas mais velhas serem assim, elas foram criadas a serem assim, mas também é uma escolha delas abraçar essa ideia, tá ligado? Por mais, tipo, você pode mostrar uma outra realidade pra ela, ela pode ser resistente, mas ainda é a escolha dela ser resistente. Porque nada garante que a vida dela ou a vida de tudo seja, tipo, muito melhor pelo jeito que ela pensa. Na verdade, há mais do que provas do que as coisas que as pessoas fazem são crimes, tá ligado? Quando você chega e mostra o dado, tipo, pô, o Brasil é o país que mais mata gente trans, tá ligado? E aí a pessoa simplesmente olha... mas porque merecem? Mano, por que elas merecem? Já parou pra pensar que isso é uma coisa que colocaram, apresentaram pra você e você aceita porque você quer? E... acho que a gente não deveria tanto aceitar esse fato de que as pessoas mais velhas deveriam ter essa colher de açúcar, tá ligado? Porque é tudo escolha delas. É escolha delas aceitar as coisas como são. Não sou muito versada no assunto, então, por favor, me corrija se não estiver errado. Mas essa despolitização fudida que o proletariado sofreu ao longo dos anos faz ficar difícil para organizar as coisas. Tem muito trabalho pela frente. Assim, depois, e proletariado eu quero incluir todas as minorias, porque nós
Somos trabalhadores, sim, eu concordo. Na verdade, a despolitização... Fica meio bizarro a gente falar despolitização, porque para você despolitizar, algo tem que estar politizado, tá ligado? Na verdade, sempre foi despolitizado, se você for parar pra pensar. Nós somos um país que foi uma colônia e desde berço sendo colônia, nós somos consequências de atos completamente burgueses e fudidos. Então, tipo assim, quando o Brasil aboliu a escravidão não acabou. A não ser que todos estivessem cientes e todos conseguissem ter alguma maneira de sair. Porque mesmo tendo abolido a escravidão, mesmo quando foi assinado, algumas pessoas continuaram sendo escravizadas porque não teve nenhuma política de integração, tá ligado? E aí não houve políticas de introdução social para aqueles que não tinham estudos. Eles continuaram sem estudos e tiveram que se matar para conseguir ter estudo. Quando a escola pública foi inserida no país, ela ainda é de baixa qualidade, tá ligado? E não vem me dizer que ela não é de baixa qualidade, porque, irmão, se a escola pública fosse de alta qualidade, todo mundo da escola pública conseguiria entrar na faculdade pública. Tá ligado? As faculdades públicas foram já construídas bem antes. Por exemplo, as faculdades mais aclamadas do país, elas surgiram desde a época do Brasil colônia. E essas sempre foram frequentadas por pessoas com muito dinheiro. Então, tipo assim, sempre fomos uma sociedade que nunca teve acesso a um conhecimento para esse tipo de coisa, nunca teve uma unificação, tá ligado? Para ter essa batalha. Nós não tivemos... quando a gente teve algumas revoluções para abolir a escravidão, nenhuma deu certo. Só deu certo quando Inglaterra quis. Tá ligado? Excelente ponto. Vou sair para fazer a entrega aqui do... Tá ligado? E aí a gente nunca, teve um bagulho pra poder se unir de fato e conhecer essas coisas. Tivemos durante a ditadura militar, o povo se unindo, mas o povo se unindo na ditadura militar nunca foi o suficiente pra acabar com a ditadura militar. Nunca foi. E a gente segue sendo um país até hoje. Se você parar pra pensar, isso faz pouco tempo, mano. Um pouco mais de 100 anos. É 3 vovô, tá ligado? Não é muita coisa. A gente ainda tá engatinhando pra se unir. Coisa que países europeus, que já estão muito tempo, né, nessas batalhas, já estão unidos há muito tempo. Eles sabem o que são essas discussões. Nós somos treinados, doutrinados a não saber sobre esse tipo de coisa. Então é muito difícil a gente ter esse negócio de despolitização. A gente sempre foi treinado a não ser politizado para batalhar sobre essas coisas. Sobre qualquer assunto. Sobre em relação a racismo, sobre as siglas LGBTQIA+, sobre qualquer outro tipo de coisa assim. Sobre direitos trabalhistas, porque todos somos trabalhadores e por aí vai. Sempre fomos um bando de candango aí se fudendo, tá ligado? Sempre foi isso. Aqui no Brasil sempre foi assim. Eu conjuguei esse verbo direito, gente? Se outras pessoas erram, elas são pessoas que erram. Se eu erro, eu sou uma bicha horrorosa que erra. Você reparou, por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e feia, ela é horrorosa. E é claro que isso não tá restrito a LGBTs. Mulheres passam por isso, pessoas negras passam por isso, pessoas gordas passam por isso e por aí vai. A identidade se torna, às vezes, um estigma que tira da gente o direito da gente ser imperfeito. A identidade pode ser também uma prisão, um papel que é esperado da gente pela sociedade. É isso que eu espero de você, é assim que você deve se comportar, não nos decepcione. E eu sinto informar que sim, eu vou te decepcionar. Igual seu pai e sua mãe, igual você decepcionou eles também. Seus futuros filhos, seus primos, seu namorado, marido, esposa. Até o seu gato vai cagar fora da caixinha de areia um dia. Aceite. Somos imperfeitos, somos horríveis, somos monstruosos, somos tudo que não presta. Mas também somos lindas, gostosas e lacradoras. O espectro é enorme. E você sabe disso, mas é importante relembrar constantemente.
Bizarro. O vídeo é basicamente pra falar, olha, pessoas da sigla também são seres humanos. Basicamente foi isso. Mas como ele disse, é sempre bom relembrar. Pô, Hora Thiago, sempre muito bom. Chat, eu vou...